deputado federal Glauber Braga, do PSOL, suspendeu a greve de fome que fazia há 9 dias, não sei não, hein? Apenas com a ingestão de líquidos. Depois de fazer um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Na semana... O deputado federal Glauber Braga, do PSOL, suspendeu a greve de fome que fazia há 9 dias, não sei não, hein? Apenas com a ingestão de líquidos. Depois, o que ele tomava? O shake da Luciana Gimenez, né? Líquido. Depois de fazer um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Na semana passada, o Conselho de Ética, para ler jornal, para ler revista, Ética, aprovou a cassação de Glauber Braga por quebra de decoro parlamentar, já que, em abril de 2024, o deputado chutou um militante nas dependências da Câmara em meio a uma discussão. Hugo Mota, também conhecido como Marmota, disse que o caso do deputado do PSOL não deve ir ao plenário neste semestre. Com isso, aliados de Glauber afirmam que ganharam tempo para a negociação de mudança na pena, que hoje é de cassação. Você vê, a esquerda vai mudar a penalidade e a direita não vai mudar a penalidade do povo do 8 de janeiro. Pega o retrato deste país. Desde que o Conselho de Ética votou pela perda do mandato, Glauber Braga entrou em greve de fome e permaneceu no anexo 2 da Câmara dos Deputados. Invasão, isso é invasão. Por que a polícia não tirou? Né? Dormindo em um colchão. Por que eu não dormi no chão? Segundo a Folha, o esforço para buscar um acordo... Acho que ele dormiu lá para não ir para casa, né? Como é que ele ia fazer greve de fome, cara? Né? O esforço para buscar um acordo envolveu um telefonema da ministra Gleisi Hoffmann. Alô, Mota! Para o Hugo Mota. Aí eu lembro o seguinte, uma vez o Lula foi a Cuba, Fidel ainda não estava no inferno, Fidel ainda estava no planeta Terra, e tinha um sujeito que estava preso político, que estava fazendo greve de fome, acredito que já questão de... há quase 2 meses, ele estava há 7 semanas, ele estava para morrer. Os grupos internacionais de direitos humanos pediram para que o Lula falasse com o Fidel sobre o sujeito. O Lula fez igual o Johnny Walker, keep walking, mas ele foi cagando e andando ainda por cima. É verdade. É isso. O Lula, ele ignorou o sujeito preso político pelo Fidel, que ainda não estava no inferno, ainda estava em Cuba, e ele ainda falou alguma coisa ainda desaforada pro cara da greve de fome. Eu não lembro o que é, porque isso faz muito tempo, né? Deve fazer 20 anos essa história. Mas é isso aí, né? Você veja como a esquerda não tem vergonha na cara, né? Está na definição, né? De esquerda. Está na definição. Agora, e aí, Caivano? Você vai ver, vão tirar a pena do Glauber? Deram uma sobrevida, né? Talvez ele esteja pagando algum papagaio, né? Deve estar com parcela, precisa de mais alguns salários como deputado. É lamentável, né? O Hugo Mota não decide sobre a questão da anistia, como vocês estão colocando aqui. Será que a Gleisi se empenhou para ligar para o Mota para chegar num acordo, porque ela falou assim, vai que o Lindinho tem a ideia? Casal 20, né? É verdade. Coxas, amante, só para não esquecermos a lista da Odebrecht. Departamento criativo. Não vou esquecer. Departamento criativo, contabilidade criativa. Maravilhoso isso. Mas no caso do Glauber Braga, a Gleisi sim interferiu, ligou para o Hugo Mota e o Hugo Mota deu essa sobrevida, esse respirador aí para o Glauber. Tudo bem, Hugo? Pois é, como é que tu vai? Que não decide sobre a anistia, né, que está postergando, tá cozinhando em banho-maria e, como vocês disseram, prejudicando a vida de quase 2.000 pessoas. É um país realmente que precisa desenhar várias vezes as explicações, depois das explicações, explicar os desenhos também.
Eu queria aproveitar a audiência do Faroeste, Não porque a gente está sempre falando sobre o Hugo Mota vai pautar, não vai pautar não vai. E tal. Tá, Gilmar já falou ontem, não rola. Gilmar já avisou, não rola. Mas por que a gente não foca numa coisa mais efetiva? Por que cabe ao Hugo Mota decidir se ele vai pautar ou não, sendo que nós estamos diante de um colegiado de 513 deputados? Será que a gente não poderia focar na raiz do problema? Se quem fala que quem vai pautar esse tipo de coisa é o regimento interno da Câmara, por que a oposição não foca em mudar esse regimento? Até quando a gente vai ficar nessa de, o presidente do Senado... Da anistia? Da anistia eu vou te fazer o resumo da semana. O Marmota foi para Disney com a família. Não sei se foi para Disney, foi viajar na Páscoa. Quem é que assumiu a presidência? Altineu Cortes. Altineu Cortes, do PL, estava na Paulista dia 6, estava. Por que ele não pautou? Aí não, mas é o colégio de líderes. Não precisa de colégio de líderes, porque as assinaturas atingiram 51% dos deputados, então você não precisa de colégio de líderes. Então, caiu essa desculpa. Não, mas a ordem do dia tem que ser feita pelo presidente. Mas o Altineu Cortes ficou presidente. Ele é o presidente. Não, mas é uma descortesia votar virtualmente. Vamos lamber sabão. Eu ouvi todo tipo de desculpa. E o Altineu não me respondeu. Olha, tem inclusive uma matéria daquela... Eu te cortei se continua, tá? Mas para fazer o resumo disso. Podia ter sido pautado pelo Altineu essa semana. Mas independente se é Altineu, se é Mota, se é Arthur Lira, nós temos que olhar na raiz do problema. Vamos alterar esse regimento. Tem projeto para alterar o regimento do Senado, para tirar do presidente do Senado o poder de pautar um processo de impeachment. Se o PL pôde pautar essa semana e não pautou? Sim, mas é isso que eu tô falando. Independentemente, a alteração tem que ser pautada. E aí não vai ser pautada. Mas pior que é isso mesmo. Tudo bem, mas vamos colocar isso na pauta do debate público? A gente não está falando em mitigar os poderes do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Não, agora a gente vai ficar sempre pensando quem será o novo presidente, para ele aí sim pautar aquilo que importa para o país. Vamos mitigar os poderes dos presidentes da Câmara e do Senado. Isso é enfrentar a raiz do problema, porque independente de quem é, você passa a decisão para o colegiado. Ninguém dá vazão. O povo deixa a pauta lá dentro e esquece. Na ausência do Pavinato, quem pauta? O alemão? O programa e se o alemão pautar, péssimo. como é que fica o Pavinato? A questão que eu quero trazer, eu já trouxe aqui, já falei sobre isso, eu vou falar de novo. Não dá nem olha só. O que acontece é o seguinte, existe acordo político. E o acordo político, inclusive, foi escancarado, está na Goebbels de algumas semanas atrás. Dizendo na Goebbels. Aquela. É Goebbels que fala, não é? Essa daí? Tá lá. E está dizendo exatamente isso. O Altineu Cortes. O professor tem uma mania de preso. Tudo que fala, ele vai ser preso, vai ser preso. O Altineu Cortes fez um acordo com o Hugo Mota de não pautar pautas temáticas tão importantes assim na ausência do presidente. O PL não apoiou. O PL não apoiou. Sim, mas faz parte do próprio apoio. Inclusive tem gente que fala assim, Bolsonaro acertou ao apoiar o Hugo Mota porque ele ia vencer a eleição. Não, o Bolsonaro não acertou isso. Já estava acertado o presidente da Câmara. Isso é cabide de emprego, para colocar o vice. É disso que nós estamos tratando. Então tem que ter aí um pouco de cautela e calma, porque vai ser pautado primeiro o requerimento de urgência. Não é a anistia. Aprovado o requerimento de urgência que pode ser pautada a anistia. Então, toda essa discussão neste momento, desculpem, mas é inócua. A gente tem que esperar, então agora eles voltaram, essa semana vai ser decidido, para ver se ele vai pautar, ele vai conversar com o colégio de líderes, porque ele é um líder fraco, ou não é líder. Algumas pessoas defendem que ele não é líder de porra nenhuma. Eu tendo a concordar. Não, o Hugo Mota. Hugo Mota. Não é mesmo. Mas ele foi lá posto em liderança. Então, algum fundamento deve ter. Agora, eles vão discutir, vai apresentar o colégio de líderes e vai... E o cabidão? E o cabidão? E a proteção, né, Pavinato? A proteção de quem estava antes. Cabidão. Precisa ter informação. Mas olha, o detalhe, quando você falou de a reforma do regimento, houve uma época, inclusive eu participei de um debate com a Ellen Grace. Aquilo era uma ministra do Supremo.
de uma elegância, comportamento, postura. Tanto é que quando viu a coisa degringolar, falou, vou aposentar. Sai fora. Pois é. Vou sair fora, aquilo era um que eu modelo, não me misturo com a gentalha. Mas aí tem um detalhe. Quando a gente estava lá, uma das propostas, a gente estava discutindo a reforma política no Brasil. E lá, uma das coisas que eu tinha colocado, não adianta a gente pensar em fazer uma reforma política se não seja por uma convocação de uma constituinte exclusiva para o sistema político, não para as demais questões. E disso também teria que ser feita uma reforma do regimento, porque o que a Janaína falou, vamos pautar uma reforma do regimento, mas tem que ser pautado. Aí o que eles vão fazer? Como é que eles vão querer mudar um regimento que foi feito exatamente para beneficiar, como o Caivano falou, são os acordos políticos que estão lá. Exemplo, regimento da Câmara, regimento do Senado. Você sabe quem que lê o regimento do Senado no Senado? Ninguém sabe. Por quê? Porque os senadores chegam, pô, vamos acertar isso? Aí, um idiota que não tinha o que fazer e foi estudar. Meia dúzia de deputados, depois que eu falei do Altineu, veio discutir regimento comigo. Entupi 1 a 1. Tá, ok. Mas aí, tem um idiota que tem um hábito de ler, estudar, fala assim, mas o senador, isso não está no regimento. Sabe o que eles fazem? Vamos fazer um acordo, vamos resolver esse problema. O que você quer de apoiamento? Aí, ótimo. Vamos fazer num ato de mesa, a gente faz a alteração para dar conta daquilo que nós precisamos, que é uma alteração regimental, é tudo no acordo. No Senado, estão nem aí. Na Câmara, eles leem o regimento. Por quê? Porque são 513 malucos. Malemar. Os assessores estão ali, ó. Hoje em dia, o nível da assessoria também mas aí tem um detalhe. Viu? Só que eles hoje chegam lá... É tudo nego que filma e faz corte rede social. Mas eles chegam lá, Pavinato, e eles leem o regimento exatamente para dizer, não muda o regimento. Porque se mudar o regimento, a coisa anda. A gente perde poder. Eu te vi uma vez fazer discussão, por que as coisas não andam? Nossa, tão poderoso, né? O nosso Congresso poderoso. Você vê o SF tão poderoso, perde poder. E não Pavinato, não andar nada é a melhor coisa que pode ser feita para quem está dentro da máquina. Sim. Caso do Glauber. Eu, particularmente, eu acho muito estranho você fazer a exoneração, a cassação do mandato de um deputado pelo fato dele ter se indisposto com o manifestante. Porque você tem que saber o que o manifestante fez. E eu fico com medo de nós, da direita, por uma razão simples. Porque os manifestantes de esquerda, quando entram lá, eles não entram para bater um papo. Eles cospem na cara, eles querem empurrar o cara, querem dar um soco no cara. Por exemplo, uma das perseguições que o Bolsonaro sofreu, eu vi fazendo isso. Tá? O Bolsonaro estava andando, se jogou, fez de conta que ele bateu, disse, por que você me bateu? Foi uma esculhambação, o Bolsonaro não tinha tocado na pessoa. Mas ali era uma deputada, mas essa deputada fez a mesma coisa e foi filmado lá dentro do plenário, em que ela passou por alguém, por que você me bateu? Não precisamos falar quem é a deputada. Então, eles têm o hábito de usar a agressão para te obrigar a agredir, para depois eles fazerem uma cassação no Conselho de Ética. Isso? A questão toda é, no caso do Glauber, ele realmente foi um estúpido. Tudo bem. Ali pode causar, mas eu sempre fico preocupado. Quais são os elementos que podem levar à cassação de um deputado? O Glauber fez a celeuma, fez toda a esculhambação, fez o teatro, foi não sei porque a Sandra não levou o McDonald's para ele. Devia ter porte de arma para ir na sessão. Tinha que chapelão, tudo aí, etc. E, meus queridos, saúde é o que interessa. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.